Então, vamos lá começar. O quiz de pergunta... Ô, tá, desliga o teu áudio daí, senão não vai ficar, acho que atrapalhando. Melhorou agora. Então, vamos lá. Nós vamos começar hoje um quiz falando sobre instrumentação cirúrgica. São perguntas pertinentes a qualquer profissional que estudou ou esteja estudando ou que já está praticando instrumentação cirúrgica. Qual é o objetivo do nosso quiz? É que as pessoas consigam... Ô, tá, desliga aí, a gente entra só com o que está aqui, melhor. Vai ficar fazendo microfonia. Senão fica fazendo barulho. E qual é o objetivo? Oi, Angélica, saudade. Hoje eu posso mandar beijo, eu estou ao vivo, né? A pessoa estava escura. E qual é o objetivo dessa live? É que a gente consiga discutir, debater os conhecimentos sobre instrumentação cirúrgica, a gente ter uma noção do que a gente já sabe, do que a gente precisa aprimorar, apesar que conhecimento nunca é pouco, a gente sempre tem o que aprender, o que melhorar, o que fazer. Então, eu acho bem interessante. Voltando a falar, eu fiz umas perguntas fáceis e pertinentes. E como a gente vai brincar? Para não inibir ninguém, ficar fazendo pergunta ou direcionar pergunta, aí a pessoa não sabe, ela vai ficar constrangida e vai sair da live, e aí não tem coraçãozinho, eu vou fazer ao contrário. Eu faço a pergunta, dou um tempinho e vocês tentam responder. Tá? Aí, se alguém quiser abrir, antes de eu colocar, eu quero responder ou colocar no chat, a gente pega, eu vejo se tá ok. Tá bom? Se a carinha for triste, eu passo a resposta, tá bom? Mas a resposta você sai daqui hoje. E aí depois a gente vai gravar e deixar lá para depois, né, não ficar preocupado. Será que eu lembro ou não lembro da pergunta? A gente vai liberar para vocês, tá bom? Então, vamos lá, começando. Todo mundo preparado? Sim. Quem puder aparecer com a telinha, fica legal, porque aí eu vejo aquele olhar de alegria, entendeu? Né? Se não acertou, faz igual a nossa amiga, põe a mão na testa e pensa que eu estou fazendo aqui ao vivo, né? Bora lá, então. Bora preparado, energia... E outra, né? Todo mundo tem mais pelo menos um ano de estudo, pelo menos um ano alguém já fez curso, né? Agora, aqueles que fizeram aquele curso à distância, vai sofrer um pouco mais. O restante vai saber. Começando. Primeira pergunta. Qual é o primeiro instrumental oferecido para o cirurgião na cirurgia convencional? Esse tá fácil para quem assistiu a maratona semana passada. Pinça dente de rato. Isso. A grande maioria das pessoas diriam para a gente que seria o bisturi frio, quando a gente começou, né? Todo mundo comentaria isso. E é que eu volto a falar para vocês, tanto que a Sociedade Federal de Instrumentação Cirúrgica, como ela é uma sociedade que ela está inovando e basicamente, né, especializando a instrumentação cirúrgica, a gente não poderia ter uma logomarca diferenciada a não ser uma pinça dente de rato, porque a pinça de dente de rato, ela é a primeira pinça a ser entregue para o cirurgião. Por qual objetivo? Garantir que a anestesia foi pega, que a analgesia está realizada e, principalmente, né, a demarcação da parte que a gente vai operar. Lembrando que a pergunta era qual era a cirurgia convencional, tá? Alegrou todo mundo, né? Vamos lá, 1 ponto para todo mundo. Segunda pergunta. Perdão. Qual é o nome da pinça utilizada para fazer o descolamento de vasos profundos? Tempo. Kelly? Não. Mixter, gente, mixter, tem que ser mixter. Lembra que o Kelly, ele substitui na hemostasia as pinças mais longas. Nós temos de pinças longas na parte superficial da mesa os mixters, né? Então, se eu vou pegar vasos e artérias
mais calibrosa, eu preciso de mixer mais calibroso. Se eu vou pegar vasos mais superficiais, eu preciso também de mixer com a ponta mais delicada. Terceira pergunta. Não tem. Qual é a função do dreno? Quem é meu aluno não pode colocar a resposta. Quem sugere? Não, não é para drenar. É Ok. inserido na pele para retirar o excesso de líquido, como sangue, Não, pus. não, Não? não, errou. Próximo. Quem arrisca? Nélio, quer arriscar? Flávia, quer arriscar? Espera aí, não tenho essa habilidade. Ó, e também não é para pesquisar no Google, tá? Durante a pergunta, né? É um tempo rápido. Não, olha, não é para drenar, apesar do nome ser dreno, não é para ser sucção, porque sucção é um tipo de dreno. A função do dreno é controlar o débito cirúrgico. Sangramento, sentinela. Não, pode ser tanto sangramento, fluido, secreção, o que seja. E por que ele serve para controlar o débito? Porque se eu não tiver drenagem, esse dreno é um portal na parte do corpo humano. Eu estou abrindo uma porta para esse paciente, para as bactérias, microbiotas da área externa. Então, se ele não tem função, eu vou retirar o dreno. Entretanto, o dreno, pelo controle do débito que a gente está tendo e a visualização se é qual o tipo de sangramento, qual o tipo da secreção, eu consigo avaliar também o quê? Se o paciente vai precisar ser reabordado. Então, por isso, é muito importante da gente entender que o dreno não drena nada. Ele só vai drenar se ele tiver débito. E se ele tem débito, eu tenho que fazer esse controle para saber se o paciente vai ter que ser reabordado. Essa é nova, tá vendo? Próxima. Estou falando muito rápido? Eles já acostumaram, uma semana depois, né? Próxima pergunta. Quantas etapas do time-out são realizadas uma esteroscopia? Tempo. Vamos lembrar, né? O time-out, normalmente, ele tem ou tem 4 ou tem 3 time-out. Se nós estamos falando de uma esteroscopia, é visualização dentro da cavidade abdominal. Logo, só temos 3 etapas do time-out, correto? Por conta do quê? A gente vai fazer controle de gás, compressa e agulha? Não, porque dentro da cavidade abdominal nós não vamos colocar nada. Então, eu só vou fazer controle de entrada do paciente, dados do paciente, equipe que está na sala, procedimento realizado e finalização do procedimento cirúrgico. Correto? Vamos tirar uma dúvida. O instrumentador cirúrgico pode se negar a não fazer o protocolo de time-out? Não, só se ele não quiser trabalhar mais, né? Protocolo de segurança do paciente é uma norma que não foi realizada simplesmente para a gente querer ou não acatar, né? É um protocolo ocasionado pela George Commission para validação dos protocolos do hospital do paciente e tem que ser acatada. Quarta pergunta. Tá aleatório, tá, gente? Eu nem sei o que vem. Ah, esse todo mundo sabe. Qual é o nome do AP para hidrocelectomia? Tempo. Jane, você sabe?
A pessoa pergunta para quem não sabe, né? Eu falei que quem é meu aluno pode responder. Quem já assistiu a aula não pode, é para os outros pensar. Não vai responder só o que vocês sabem. Vamos lá, gente. O anátomo patológico para a cirurgia de hidrocelectomia é a túnica vaginal. A pele que cobre o escroto na parte interna, né? É uma pele que vai manter líquido lá dentro. Pode ser, ele já tem um líquido acumulado, pode aumentar ou não. E essa túnica vaginal, a gente retira na grande maioria da cirurgia para não ter recorrência da cirurgia. E aí, esse anátomo patológico, que quem deve descrever, armazenar, rotular, é o instrumentador cirúrgico. Essa eu coloquei facinho para todo mundo achar que está vendo bem. Essa é boa. Essa a Cris sabe. A fratura do pênis ocorre em que parte? Se alguém falar que é no pênis, eu mato ao vivo. Caraca, eu vou te dizer que não sei, porque eu nunca vi isso. Ai, que susto. Alguém do Instagram sabe? Oi, Lu. O corpo cavernoso. Apesar da gente acreditar que não tem osso, não tem nada, a gente tem uma musculatura, e o corpo cavernoso acaba se rompendo durante alguma coisa mais animada, entendeu? E aí, a gente tem a fratura, é que a gente está na live ao vivo, eu não posso falar besteira. Aí tem o rompimento do corpo cavernoso, né? E aí, normalmente, vamos lembrar que a fratura do pênis, ela vai ocorrer quando o paciente está com ereção, né? E normalmente porque ele tomou alguma coisinha azul, então vai demorar um pouco o retorno venoso, e aí esse paciente vai ficar com mais hematoma, com mais risco. Mas é só abrir, tirar o hematoma, fechar, 3 meses de vergonha e volta ao normal, né? Na verdade, eu estava querendo saber se era na parte proximal, distal ou no meio. Não entendi bem a pergunta. Desculpa. Ah, tá. Não, é que você pensou se era qual das 3 partes? Né? Não, mas a cabeça ninguém quebra. No final também nem tem que ser no meio, amiga. Para quebrar é o meio. Eu nem pensei nesses 3 partes. A próxima vez eu pergunto, qual das 3 partes quebra? É o que dobra, né? Na verdade é isso, né? Porque a cabeça impacta, aí a base não consegue segurar, o meio já era. Não posso nem falar besteira hoje, Jesus. Vamos lá. Qual é o material especial que deve ser solicitado para a cirurgia de videolaparoscopia? Eu vou entrar numa cirurgia de videolaparoscopia, seja ela qual for. Esse material, eu tenho a minha caixa básica, pode ser para GO, pode ser para uro, pode ser para geral. Entretanto, essa caixa tem que estar na sala. Material de vídeo? Não, material de vídeo é cirurgia de vídeo, né? O hack, gente, material especial. Hack, a gente está falando, não, especial, Kênia. Especial. Hack de vídeo já faz parte do protocolo, não é verdade? A gente já fez o timeout, já separou, mas essa caixa tem que ter. E vou dizer, hein? Poucos hospitais têm, e se tem, só tem uma. Alguém tenta? Fala aí. Bulldog laparoscópico. A grande maioria das cirurgias de laparoscopia, quando elas vão ser convertidas porque a gente teve uma lesão, teve algum rompimento, alguma coisa, eu não consigo visualizar mais o campo dentro da área da videolaparoscopia porque está todo com sangue. Entretanto, se a gente tivesse um bulldog laparoscópico, o cirurgião consegue clampear uma artéria e uma veia e tenta ver se ele consegue fazer uma anastomose a tempo, se ele consegue fazer o controle do sangramento. Como na maioria das cirurgias nós não colocamos o material de vascular, e é engraçado, nós colocamos o material de vascular na sala de grande procedimento, numa laparotomia, e não colocamos o material de vascular para cirurgia de vídeo. E o risco não é igual?
O médico não pode perfurar uma artéria, uma veia? E a gente não teria um debate, não teria algum material? Então, a gente tem que começar a ter material de videolaparoscopia. Porque aqueles 3 minutos, mesmo assim, não, eu vou converter. Está clampeado, e aí eu consigo abrir o paciente, fazer incisão com mais segurança do que ele está com sangramento ativo. Ok? Se não fizer sentido, vocês avisam, tá? Que a gente finge que caiu. Próxima pergunta. Essa é fácil. Essa o Nélio vai acertar. Como é chamado os 3 seminó realizados durante a cirurgia de ligadura de um vaso? Alguém arrisca? 1 é contenção. 2. 3. Não vai pesquisar na internet, hein, Kênia? Tô de olho em você. Cadê você? Tá certo. Primeiro é contenção, segundo é fixação e terceiro, segurança. Ele é mais conhecido como o quê? O primeiro... viu? Sabia? O primeiro... o médico, normalmente a gente faz. O primeiro nó é pro paciente, segundo nó pro cirurgião e terceiro nó para garantir o advogado que ele pode, o paciente processar e deu certo, né? Então, Kênia, já que vocês sabem, tira uma dúvida para mim. Numa ligadura de vaso superior a 0,7 frentes, quantas ligaduras eu faço? Não nó. Quantas ligaduras é obrigado a fazer? Não, 3 não. 3 é os 3 nó, ele vai fazer a contenção do nó. Quantas ligaduras nessa artéria eu tenho que fazer? 2. 2 só. Tá? E eu sempre vou fazer 2 aonde? Na parte que vai ficar no paciente ou na parte que vai sair? Na que vai ficar. Na que vai ficar, para poder garantir a volemia do paciente quando retornar. Vocês pensaram que era a pergunta, qual é o nome do Kelly, né? Essa é legal, essa é legal. Qual é o nome da síndrome ocasionada por obstrução da perfusão distal do joelho e quadril, muito fletido durante o procedimento cirúrgico? Tô ouvindo Jesus aí? Vou repetir para o pessoal que está à distância. Qual é o nome da síndrome ocasionada por obstrução da perfusão distal dos joelhos, quadril, muito fletido durante o procedimento cirúrgico? Não, misericórdia não, é outro nome. Tem 2 palavrinhas. SOS também não. Vamos ver se alguém no Instagram sabe. KKK também não. Síndrome, mas tem que escrever tudo. Síndrome compartimental. Então, todas aquelas coisas que a gente já estudou, que o paciente tem que ficar posicionado de maneira correta, se a posição não estiver de maneira correta, ele pode ter Quem abre o seu vídeo para a gente ver você pesquisando. Para a gente ver comprimindo regiões mais, principalmente calcanhar, paciente muito obeso, paciente muito magro, todos aqueles cuidados que a gente tem no posicionamento, na fixação, é tudo por conta da síndrome compartimental, tá? E isso leva lesões para o paciente. Então, vamos pensar, como eu consigo garantir que, para mim, não ter síndrome compartimental numa cirurgia de um paciente acima de 60 anos que vai fazer uma cirurgia de próstata? Qual o material que eu preciso colocar nele? E que mais? Não, esquece o coxinho. Meias e o que mais? E é meia elástica, tá? Porque meia pode ser de casa, aí não vale. Tem que ser meia elástica e o que mais?
Isso, e o sequel, para poder garantir a cinta. Não, a cinta não. Estou falando de perna, né? E esse protocolo é para protocolo de quê, gente? De 3 letrinhas. Para que eu coloco MEI e sequel no paciente? Prevenção de TEV? De TEV, tromboêmbolo venoso. Tá vendo? Todo mundo sabe, tava super fácil. É que a pergunta é grande e assusta, né? Essa também é fácil. Qual é o nome da gase utilizada para fazer a difusão de artérias? Oi, Daiane, boa noite. Turunda? Não. Nem sei o que é isopito, gente. Manda uma foto depois do isopito. Turunda? Não. Não. Vamos, gente. Olha o tempo passando. Pra gente poder jantar hoje. Aí, pessoal, olha pro Instagram, olha pra cá. Isopito é bolinha de gás? Seria isso daqui? As pipoca? Isso. Eu acho que sim. Tá vendo? Ela falou que é sim. Então, anota aí, gente. Chama isopito também. Mais conhecido como a pipoquinha de gás, tá? Aqui a gente chama de torundinha. Torundinha. Torunda pra gente é aquela comprida que a gente usa para videolaparoscopia. Mas aquela Tá é vendo? torunda de vídeo, né? Isso. Tá vendo como é bom a gente fazer? Ó, cada estado já sabe qual é o nome. Um dia for pedir uma pipoca, a pessoa vai trazer do micro-ondas e vai ficar mal. Já sabe, né, que não pode pedir pipoca nos outros estados. Tá, então vamos lá complicar, que tá muito fácil. Vocês já acertaram 4. Isso, Lu, pipoca. Qual é o tempo limite para clampeamento de uma artéria numa cirurgia parcial? O tempo 20 limite. 20 minutos. 20 também acho. É o limite. 20 minutos. 30 minutos. O correto é a gente fazer anastomose ou a ligadura em 20 minutos e o máximo estourando é 30 minutos. Porque você não dá o quê? Mas eu tô com uma artéria fechada, eu começo a ter isquemia, Cris. De qualquer maneira. Eu passei, clampeei mais do que 30 minutos, eu começo já a ter isquemia. Entendeu? Já começa a ter dando isquemia. Pode ser qualquer órgão que funcione. Passou de 30 minutos, não pode clampear novamente. E lembrando que isso é na cirurgia parcial, né? Porque a gente precisa daquele tempo para retirar a peça, para poder fazer a correção da peça. Próxima pergunta. Qual é o nome da fita de silicone utilizada para a identificação das artérias veia na cirurgia convencional? Só pergunta fácil. Qual é o nome da fita de silicone utilizada para a identificação da artéria e veia na cirurgia convencional? Já responderam. Já. Versolup. Versolup, tá? Nós temos várias cores. A gente tem azul, amarelo, vermelho e branco. Agora a pergunta que todo mundo já sabe Versolup, se eu for entregar o Versolup para o cirurgião, numa cirurgia, ele quer identificar artéria e veia, eu entrego o Versolup da mesma cor? Não. Nunca. Não. E aí, como que eu lembro? Se o cirurgião, no meio do procedimento, ele fala, Lívia, qual é o Versolup que ficou na artéria? Vermelho. Mas então você tem que criar uma rotina. Eu sempre deixo na veia o vermelho e sempre deixo uma cor mais
o amarelo, o verde, o azul na artéria, mas eu sempre deixo nas minhas cirurgias o vermelho porque é padrão. Então, se de repente eu esqueço, eu lembro que a outra cor que está lá, com certeza é a artéria. A gente começa a criar um padrão. Aqui é o contrário. Aqui Gente, eu faço aquele. Eu escrevi dessa UF, saiu laço de navio escrito ali, não vou mais escrever nada, não. Eu escrevo uma coisa, saiu outra, laço de navio. Meu Deus. Gente, é que eles nem entendem, né? O povo fala, gente, esse povo está fazendo pergunta. Não, eu escrevi verso UF, e daí quando eu clico Enter, aparece laço de navio escrito. É, porque o cara não entendeu o que você escreveu. É muito técnico nessas coisas, pro Google, pro pessoal. Eles acham que a gente não sabe escrever. Como pode ser realizado a hemostasia? Tempo. Cauterização, Calor, que mais? Compressão. Compressão, Químico. e ligadura. amarrar o vaso, se for, dependendo. Amarrar é macumba. É ligadura. Então a gente retira e a gente liga. E a gente não amarra não, porque depois solta, né? Amarrar nem na macumba fica certo, entendeu? A gente liga mesmo, para ter certeza que não vai sair. Então, vamos lá ver. Quais são, né? Que a gente perguntou. Ela pode ser temporária, né? Quando eu vou clipar um vasinho. Ela pode ser definitiva, quando eu garanto que eu não quero que sangre mais, né? Estava sangrando vaso de qualquer maneira, e aí eu não quero que tenha mais sangramento. Ela pode ser preventiva. Eu já sei que aquele lugar, aquela região, ela vai sangrar. Logo, eu pego e já coloco uma medicação, eu já coloco alguma coisa para poder isolar um hemostático, um líquido, alguma coisa. Ela pode ser medicamentosa, quando eu vou pingar os hemostáticos da farmácia, né? E pode ser corretiva, quando deu alguma coisa mal, né? Fugiu do padrão, e aí a gente quer fazer a correção desse rompimento do vaso ou da artéria, ou até mesmo a hemostasia pode ser do órgão. Eu perfurei o fígado, né? Eu sei que se eu cauterizar com calor, eu vou abrir porque ele é uma víscera. Então, o que eu faço? Coloco o hemostático, tento não ficar movimentando, porque vai aumentar o ponto de tração e vai rasgar. Tá? Em relação ao exame de congelação. Deixa eu já colocar aqui que eu já sei qual a pergunta. Muito. Em relação ao exame de congelação. O exame de congelação, ele pode ser feito antes da biópsia ou após a biópsia? Pô, não, peraí. Como é que é? O exame Antes? de congelação, ele é feito antes da biópsia ou após a biópsia? Não, é após. Tem que tirar a peça primeiro para biopsiar, não tem? Não, Então é antes. não. Ah, então eu já não sei. Só tinha duas alternativas, aí a pessoa vai embora. O exame de congelação, gente, é feito em cirurgia qual? Durante o procedimento, em cirurgias parciais. Eu não vou retirar uma peça, congelar e falar, não era tumor, era uma parte só de fibrose. Não vou fazer isso. Então, primeiro, lembra que a gente estudou? Eu faço uma biópsia, retiro pequenos fragmentos para me ter um diagnóstico. Em seguida, com o diagnóstico correto, o cirurgião vai programar uma cirurgia parcial, porque ele sabe que o tumor está centralizado. E aí ele faz a congelação para confirmar o que, então? Se tem A tumor. margem. A As margem. margens. Não, se é benigno ou maligno, a gente não vai com nada. Não quero nem saber do que ele vai ter. O que eu quero saber é que a margem não tem mais tumor, seja ela benigna ou maligna. Lembrando que, apesar do tumor ser benigno, ele pode voltar a crescer, né? Então, eu preciso garantir que a margem não está mais comprometida. E se a margem está limitada, ainda tem comprometimento, a gente vai prolongando, e em algumas cirurgias a cirurgia acaba virando total, não parcial. Viu?
Qual das cirurgias abaixo pode ser considerada paliativa? Eu não vou passar, porque na hora que eu coloquei, eu comi a metade da coisa, vai ser a resposta, né? Então, vamos lá. Eu tenho hemicolectomia, colecistectomia, linfadenectomia e hemicolectomia. Eu sei que uma dessas não é, que estava lá, mas também não ia servir. Qual dessas cirurgias não pode ser considerada paliativa? Qual que é a primeira e a última? Ó, hemicolectomia, colecistectomia, hemicolectomia, colecistectomia, linfadenectomia e acho que é qualquer outra coisa que não é também. Colecistectomia. E por que a colecistectomia não pode ser? E você retira o órgão todo. Não, na outra cirurgia, ó, vou colocar lá só para vocês reparar as doenças. Nessas cirurgias também aqui, ó, esplenectomia eu tirei, adrenectomia eu tirei, colecistectomia eu vou tirar o órgão também, gastrectomia eu também vou tirar o órgão, mas uma dessas não é paliativa. A cirurgia paliativa, vocês lembram que é uma cirurgia que está comprometendo os outros órgãos do paciente, entretanto, a cirurgia é apenas para dar melhor conforto fisiológico do paciente. Esse paciente já tem um quadro fechado, ou seja, né, vai morrer. Um quadro não muito bem evolutivo. Mas eu preciso tirar o tumor, algo que esteja comprometendo os outros órgãos que ainda não estejam comprometidos, para que o paciente possa ter uma sobrevida melhor. A colecistectomia eu vou tirar se ela tiver uma inflamação. Eu não vou tirar a vesícula do cara porque um dia ele pode ter problema de vesícula. Correto? Entendi. Deu para entender? Entendi. Ficou claro? Sim. Não? Tá todo mundo agora... Todo mundo meio triste. Não. Décimo, próximo. Letra A, convencional endoscópica laparoscópica. Letra B, convencional laparoscópica ou robótica. B. As cirurgias através do acesso abdominal pode B. ser A ou a B? B. A B. A cirurgia endoscópica eu vou entrar no órgão, então não tem como eu fazer. Correto? Tá bom, já entendi que é a B. Só porque todo mundo sabe, ó. Galera. Então, vamos lá para outra. A terminologia otomia serve para quê? Para confundir a cabeça. Refere-se à abertura da boca do órgão para alimentação, respiração e saída de resíduo. Letra B. Refere-se à abertura do órgão para alimentação e saída de resíduo. A. Não, peraí. A, B, retira. A. A letra A. Quando a gente vai fazer otomia, eu posso fazer alimentação, pode ser gastrostomia, jejunostomia. A respiração mais comum é a traqueostomia, né? Ou quando a gente vai fazer uma toracotomia para poder fazer a abertura, para sair o líquido que está dentro do tórax. E para a saída do resíduo, a gente tem cistostomia, nefrostomia, que vai sair líquido dentro da cavidade abdominal para o meio externo. Correto? Correto. Facinho esse, hein? A terminologia orquidoplexia, após o diagnóstico de torção de testículo, ela se refere à fixação unilateral ou à fixação bilateral? B. B. Quem assistiu a maratona sabe por quê. Quer que responda o porquê? Pode. Não, deixa o pessoal que não assistiu responder.
Não, ele não vai responder, né? Ele só vou copiar o bi. Sim, mas aí tem que usar a cabeça, né? Não, quase 10 horas da noite o povo tá querendo ir embora do negócio. Por Tá, que então. direito? Não entendi, Maria Alves. Por que Ah? direito? A Maria Alves perguntou por que direito? Porque eu quis o testículo de... É, porque eu quis, achei legal. Então, mas não entendi a tua pergunta. Por que eu escolhi o direito ou independente do que for? Não está respondendo. Então, eu tenho que sempre fixar os dois, até porque se ele teve uma torção e o espaço... Então, a torção foi direita. Entretanto, o espaço pode... Eu vou fixar o lado direito e pode ocorrer a torção do outro lado, sim. Então, quando a gente tem um caso de torção de testículo, a gente já fixa os dois lados, cada um o seu canto, né? Direito e esquerdo, para que depois não possa voltar, entendeu? Como prevenção, né? Com prevenção, porque se sair um do lugar, o outro vai sair. Como chama a técnica cirúrgica que realiza o descolamento da epiderme? Isso é básico. Antes de ir para estágio, a gente tem as aulas práticas. E a gente vai falar isso que tem a ver a tempo cirúrgico. Como chama a técnica cirúrgica que realiza o descolamento da hipoderme? Vai ficar gravado, tá, Nete? Boa cirurgia. Dissecção? Não. Diérese, não. Divulsão. Quando eu abro o espaço morto entre a pele e a epiderme, o cirurgião vai usar um quere curvo ou uma tesoura de minicebal para poder fazer a divulsão. Ele vai dilatar esse espaço para poder chegar na parte muscular para entrar na cavidade abdominal. Essa a Ana Miranda vai saber, mas não pode responder. As limpezas automatizadas na central de material, CME, são realizadas através de um tipo de lavadora que reduz também o risco de danificar os instrumentais. Como chama essa lavadora? Ultrassônica? A lavadora. Agora a gente vai aprender o nome técnico, tá? Para a gente poder falar. Lavadora termodesinfectadora. Né? Lembra que a gente está fazendo a desinfecção prévia primeiro? Tô certa, Ana? Manda um ok. Ah, essa é fácil. Eu queria que o pessoal da cardíaca tivesse aqui para brincar com a gente também. Aê, Ana, viu? Qual é o nome do posicionamento do paciente que faz com que o consumo do oxigênio pelo miocárdio aumente, podendo causar isquemia em pacientes com doenças coronárias? Refere-se à fixação. Não, essa aqui, a resposta não. Ignora a resposta, não tem nada a ver, não. Como chama o nome do posicionamento do paciente que faz o consumo de oxigênio pelo miocárdio aumente, podendo causar a isquemia em paciente em doenças coronárias? Lembra que a gente teve aula de posicionamento? Não. Não. Acho que passou lá de... Fowler? Não.
É Trendelenburg reverso. Não, lateral não comprime. Como é chamada a cirurgia para fazer a correção do meato urinário devido à criança ter nascido com problema congênito? E qual é a posição que ele vai ficar durante o procedimento? Quem respondeu hipospádia? Sheila e mais uma, não foi que respondeu? E a Flávia? Flávia. Tira uma dúvida. É definitivo ou temporário hipospádia? Temporária, tem que fazer de acordo com o crescimento da criança. Isso. Conforme que o menino vai crescendo, a gente vai refazendo o meato da criança. Ah, e qual é a posição? Agora vai tudo, o pessoal vai errar. A pergunta é: em que posição o paciente vai ficar? Gente, posição horizontal plana, tá? Posição horizontal plana. Litotomia não, Cássio, o negócio tá para fora, né? Tá? Então vai ficar posição horizontal plana. Bota aqui. Vamos lá. É a mesma pergunta com... Qual é o nome? Agora, olhando o desenho, fica mais fácil para responder. Qual é o nome do posicionamento do paciente que faz com que o consumo do oxigênio pelo miocárdio aumente, podendo causar isquemia? Céfalo-declive. Sabiam disso? O nome técnico mudou agora? Céfalo-declive. Nem eu. Isso daí eu aprendi ontem para poder fazer aqui. Aí eu não sabia, eu falei, vou fazer uma pergunta difícil também que eu não sei. Entendeu? Qual é a cirurgia que o paciente precisa fazer bilateralmente, mesmo não tendo uma patologia unilateral? O paciente entrou com uma patologia e aí o médico vai fazer bilateral. Pode ser a torção? Não. Qual é o nome da cirurgia? Agora é terminologia. Esse vocês sabem. Não. Se o paciente tem varicocele de um lado, ele não precisa ter do outro lado. Eu só vou corrigir um lado, varicocele. E varicocele é nome de cirurgia, é diagnóstico de doença. É varicocelectomia, que é terminologia. Não, menino, a Jane vai arrancar os 2 testículos da pessoa, você não tá com problema nenhum. Não, tem que deixar um. Acabamos de falar na live. Orquidopexia. Lembra, a gente acabou de falar 3 perguntas atrás. Se eu fixar um testículo quando o paciente tem uma patologia, seja ela por torção, não sei o quê, eu tenho que fixar do outro lado, porque senão pode torcer de novo. Gente, eu nem tô ouvindo o ru de vocês. Em que momento é realizado o controle de gases, compressas e agulhas? A. A. Time out. B. Sign out.
Time out. Time out. Em qual timeout? Terceiro. Peraí. É, Quarto. terceiro. Terceiro timeout. Bem-vinda, Carlinha. Ele Carlinha falou com super convicção, voltou correndo controle, deixa eu ter certeza, né? Ó, a Carlinha está estudando. A correção da dilatação dos vasos do saco escrotal é chamada de? Varicocele. Varicocele. Não, varicocele é a doença. É a doença. Como chama a cirurgia? Acabou de falar. Varicocelectomia. A gente tem que tomar muito cuidado, principalmente em terminologia cirúrgica, que a gente dá muito nome da patologia para a cirurgia, né? Então, eu tenho que saber. E por que é importante eu garantir que na terminologia eu coloquei ectomia no final da cirurgia? Para saber que vai fazer a correção, vai fazer a retirada desse vaso. Na verdade, é para mim poder ter certeza que não vou esquecer o quê? O AP? O AP, o anátomo patológico. Então, toda vez que eu olhar na minha terminologia cirúrgica, tiver ectomia no final, eu sei que alguma peça vai sair, né? O cirurgião pode ou não querer mandar para análise, entretanto, eu sei que saiu alguma coisa. Pode ser quando eu vou fazer uma vasectomia, eu vou retirar um pedaço do deferente, pode ser uma pequena parte ou grande órgão, eu tenho que saber que eu tenho que confirmar se tem anátomo patológico. Fica uma dica, tá? E lembrando, se o cirurgião falar, não, eu não preciso fazer anátomo patológico, a gente tem que notificar e avisar, olha, o cirurgião pediu para desprezar o conteúdo, porque senão depois o paciente vai pedir e aí vão falar que a experimentadora não viu. Quando a gente tem um acidente de pérfuro cortante durante a cirurgia, quanto tempo a gente tem que comparecer no CAT? Até quanto tempo? 72 horas. 72 horas, muito bem. 72 horas, tá? Qual dessas cirurgias não pode ser retirada parcialmente? Letra A. Penectomia, hemicolectomia, cistectomia e orquiectomia. Letra B. Orquiectomia, penectomia, cistectomia e hidrocelectomia. B. Qual é a cirurgia que não pode ser feita em tom parcial? Hemicolé. Lógico que pode, hemicolé pode. Hemicolectomia é retirada do intestino, pode ser parcial. E hidrocelectomia, gente. Eu não vou tirar metade da água e fechar, né? Já que eu tirei, a gente tirou a túnica vaginal na primeira aula e agora a gente sabe que ela foi total. Próxima pergunta. Essa vocês sabem. Qual é o nome da cirurgia mais comum da recidiva após videolaparoscopia? Hérnia. Qual? Incisional. Hérnia incisional. Aí vamos perguntar para quem não assistiu a aula semana passada. E como chama a abertura do trocáter para retirada da peça? Alguém no Instagram sabe? Quando o cirurgião vai tirar a peça, a gente abre e prolonga um dos trocáteres, um dos portais. Pode ser ele tanto mais próximo do umbigo ou na região inguinal. E o nome dessa rompimento chama Pfannstiel. Tá? Boa. Essa a Ana não pode responder. Nem a Lívia, que a Lívia trabalha na central.
As tiras impregnadas com tinta termoquímica pode garantir a esterilização do material? Se eu olhar essa fitinha com cor mudada, garante para mim que que o material está estéril? Não. 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 Ok. O que garante que ela esteja estéril? O integrador. A coloração dessa fitinha, ela pode mudar somente com calor. Se eu pegar uma autoclave, colocar a caixa lá dentro e fechar, a autoclave, é óbvio, estando quente, vai mudar a cor, correto? Mas para mim garantir, é necessário que o indicador de controle tenha temperatura, o tempo, qualidade do vapor durante o processo. Então, eu tenho os outros integradores que aí vão comprovar que esse material ocorreu, ou seja, que o ar realizado no processo de esterilização entrou dentro da caixa cirúrgica, esterilizou o material e foi evaporado, porque senão eu só tenho a parte externa na mudança por conta da fitinha que muda com cor. Por isso que quando a instrumentadora abre a caixa, a primeira coisa que ela vai ver é o quê? O integrador biológico. Confirmar se o integrador foi correto. Não é para fazer bafo, o integrador está virado com a bolinha, bater e trocar a bolinha. Não, é para confirmar se o material está certo. E eu não posso jogar o integrador fora, eu tenho que entregar porque esse material, ele é um documento que vai ficar dentro do prontuário do paciente durante 20 anos para garantir que o paciente pós-cirúrgico não, se caso tenha uma infecção hospitalar, a gente consegue determinar se foi o material estava estéril, que é a primeira coisa que a gente vai rastrear. Qual é a origem do material e como foi preparado esse material. Partindo disso, o material está com todos os componentes corretos, a gente parte para a parte técnica. Pode ser durante o procedimento cirúrgico, como também pode ser ocasionado pós-cirúrgico no curativo. Tá? Pergunta bonita essa, hein, Lívia? Esse negocinho, a fitinha. Essa fitinha até com secador de cabelo, se bobear, ela muda de cor. Então. Né? Então, ou então, ainda existe algumas centrais de materiais que é muito abafado, não tem ar-condicionado, não sei o quê. Então, o próprio ambiente, ele já começa a dar uma cor diferente na hora do né? Então, por isso que tem que ficar muito atento, sim. E é responsabilidade do instrumentador cirúrgico fazer o controle desse material. Né? Eu abrir o material e saber identificar. É o que eu volto a falar para vocês. Por isso que eu acho que tem que fazer parte, sim, da grade curricular da instrumentação cirúrgica, central de material, a gente tem que passar para a gente até poder entender o protocolo, para não abrir material sem necessidade, que é o que a grande maioria das instrumentadoras fazem, para mim poder entender a leitura do integrador, né? Que tem gente que olha, não sabe da importância, então acaba falando se tem, não tem, ou joga fora. Então, quando a gente faz parte do processo, a gente consegue compreender e fazer de maneira correta. Quanto ao termo técnico abaixo, qual desses materiais estão certos? Para mim fazer a ligadura, que é o rompimento da estrutura oca através do fio monocrio 4.0, anastomose, a estrutura contínua da estrutura oca com fio prolene 4.0, ou é melhor usar na ligadura um policote 4.0 e na anastomose um prolene 4.0? B. Letra B, correto? A gente tem que lembrar que é muito mais garantido a gente ter um policote na ligadura. Lembrando, se eu coloquei aí para vocês que é um policote 4.0, o diâmetro do vaso certamente é inferior a 0,3, porque o policote nosso que a gente está usando, ele é muito fino, né? Para ligadura de vasos mais grosseiros, a gente vai usar 2, 3 zeros, né? E para artéria, a gente vai usar o policote 0. E o prolene é um fio básico para poder fazer a anastomose, né? Seja ele vascular, seja ele na região. Então, é o mais correto. A hemostasia é um conjunto de manobras manuais ou instrumentais para deter ou prevenir uma hemorragia ou impedir a circulação de sangue em determinada área. Em relação ao instrumental cirúrgico, qual é a pinça utilizada para esse procedimento? E nem vou colocar as variáveis, porque não tem nem graça, vocês vão acertar de primeira.
Boa, Denise. Kelly curvo, né? Se eu coloco o Kelly reto, é reparo. Tem que começar a aprender a pedir. Então, eu me veio uma pinça de hemostasia. A circulante tem que saber qual é a pinça e qual a finalidade. Quando eu vou fazer ligaduras superficiais, Kelly curvo. Quando eu vou fazer ligaduras profundas, eu vou utilizar o mixer, tá? Lembrando que nós temos 3 tipos de materiais para a superfície. Eu tenho o mosquito, Halsted, que é para densidade menores. Eu tenho o Kelly, que eu tenho a metade dela, a arranhadura e a cremalheira. Não é verdade? Eu tenho o quelão, que ele vai ter todinha a parte hemostática, toda prolongada. Correto? O procedimento cirúrgico ocorre por meio de 4 tempos: a diérese, hemostasia, exerese e SINS. Nessa sequência, os instrumentos ou produtos utilizados em cada tempo são A. Lâmina de bisturi, bisturi elétrico, aspirador e porta-agulha. B. Pinça Kelly, fio cirúrgico, bisturi elétrico e afastador. Letra C. Afastador, pinça Halsted, compressas e porta-agulha. Pinça D. Lâmina de bisturi, pinça Kelly, porta-agulha e afastador. Pessoal que não está no Instagram, tem um link da gente que a gente está no Meet. Se vocês quiserem entrar para poder ver as perguntas, é só clicar aí para entrar. Todo mundo vai de A, é isso? Copia e cola? A resposta é lâmina de bisturi, bisturi elétrico, aspirador e porta-agulha. Por quê? Lâmina de bisturi, nós vamos fazer qual procedimento? A técnica. Diérese, isso, gostei de ver. Incisão, não, diérese. Bisturi elétrico é utilizado no segundo tempo, que é chamado de Hemostasia. hemostasia. Aspirador, na exerese. E o porta-agulha para Síntese. síntese. Tá vendo? Era super fácil a pergunta. Vocês não acharam, não? Olha o silêncio da aula, gente. Dá até medo. Já tô acabando, tá? Tem que refazer o curso. Louco. Faz tempo, eu. Mas tá divertido, não tá? Pelo menos. Eu nem vou contar piada, que vocês estão deprimidos, eu, hein? Vamos lá, fio cirúrgico. Né? Para que ele serve? Né? Ele ajuda aí a galera da pinça. Aquele pessoal que não passou na prova. Letra A. Serve para fixar ou conter sangramento e o risco de necrose nas estruturas orgânicas cortadas. Letra B. Deve ser de baixo custo, resistente à tração e torção, calibre grosso, rígido e resistente à esterilização. Pode ser de origem animal, como catigu simples, ou de origem vegetal, como algodão, quando absorvíveis. Letra C. Pode ter origem animal, como seda trançada, ou vegetal, como algodão, ou ter origem sintética, como mononairo, quando inabsorvível. D. D? D? D. Dado. Só para falar, eu fiz esse quiz hoje, tá? Tá quentinho. Nem almocei para vocês poderem ter 40 perguntas light. A cara da Adriana? A Adriana tá falando, fala sério, que você não comeu por causa disso, né? A resposta certa que vocês erraram é a D, aí a Nayara, muito bem. Pode ser de origem animal, como a seda trançada, ou vegetal. Pode ser de algodão, ou ter origem sintética, como o mononairo, quando inabsorvível. Deixa eu só tirar do Instagram lá, gente, que a gente estava ao vivo. Para o bom andamento do procedimento cirúrgico, o instrumentador, ao chegar ao centro cirúrgico, ele deve, primeiro, vestir-se corretamente com o uniforme privativo,
apresentar-se à equipe, conferir a cirurgia para a qual está escalado e montar o mapa do centro cirúrgico. Letra B, escovar-se, paramentar-se, preparar a mesa, colocando o campo cirúrgico duplo e, na sequência, distribuir os instrumentais de acordo com a ordem e sua classificação. Letra C, manter a ordem da mesa operatória e dos instrumentais, controlar e conferir a quantidade dos materiais instrumentais cirúrgicos, anestésicos e orientar o paciente quanto ao pós-operatório. De B. Eu vou de B. Quem vai de B? Eu, Denise. Denise vai de B para contrariar o grupo. Vamos lá ver o que dá? Ah, ainda faltou um. Responsabilizar-se ao término da cirurgia pela conferência de materiais e equipamentos, pelo seu processamento e limpeza na sala cirúrgica. Letra A. Beijo, Cris. Eu mando uma mensagem para você. Né? Então, a gente vai reorganizar. Como assim Numa montar Mas o mapa? a gente vai montar o mapa? A gente não, igual assim, no procedimento, igual a gente está de plantão. Quem faz a solicitação dos procedimentos? Se vocês estão no plantão, quem vai fazer o planejamento é o instrumentador. Tá? Novidade. E Também. a gente faz bastante coisa, a gente só não praticava. Numa cirurgia de colecistectomia convencional, até porque a gente até acabou orientando, né? Se a gente consegue saber quais são as salas para determinado procedimento. Às vezes a enfermagem ela programa uma cirurgia para uma sala que é impossível você entrar. Né? Então, Se eu fizer isso aqui, como muitas vezes já ouvi, vão dizer que não é função minha e quem sabe é a enfermeira. Olha, esse teu mundo é completamente eu fora da escuto minha também. realidade. É que a gente a gente é bonzinho, a gente se dá bem com a enfermagem. É o que eu escuto também. O máximo que a enfermeira faz é perguntar. O procedimento é longo, vai demorar. De Se for mais resto, longo, ela organiza a sala, mas deixar a gente montar, não, não. isso não. Aqui a gente. Vai você, a mesa tá errada para ver se ela não vai reclamar. Primeira coisa que a enfermeira chega aqui e fala: essa instrumentadora que montou. Essa instrumentadora que não viu. Que mesa? Cirúrgica? Não, a mesa do paciente. Se eu chegar na sala, a minha sala não estiver montada, adaptada da maneira correta, aconteceu Não. ontem no plantão. Isso aí a Não, gente a até gente está sabe. falando em relação a montar o mapa cirúrgico, Então, que era o que aqui, estava na opção mas, A. então, mas igual assim, essa semana a gente estava no plantão, eu tinha 5 cirurgias, 5 procedimentos. Tinha um procedimento um pouco mais rápido e um pouco diferenciado. Hoje a gente tem a liberdade lá de falar, olha, eu vou querer essa rotatividade e é melhor colocar nessas salas a gente. E aí a gente acaba auxiliando elas. Porque às vezes ela quer me dar uma sala grande para um procedimento que vai demorar pouco, ou o inverso, então a gente consegue orientar. Então, a gente tem bastante sincronia com a equipe de enfermagem aqui em São Paulo. Né? Mas o mapa já não vai estar pronto? Eu tô entendendo. Então, assim, Sim, existe um mapa cirúrgico que a gente vai entrar na sala, no hospital, que vai estar lá no plantão, e quando o instrumentador chega, principalmente quando ele passa de uma cirurgia ou o procedimento vai ser longo, a gente consegue orientar e fazer a modificação. Entendeu? Aqui não. Aqui é como tá. Vem pra cá. Se tu disser que vai mudar, olha, vira um bicho. Não, aqui a gente tem uma sincronia. A gente pode até dar uma solicitada, tentar dar uma induzida para ela, mas se ela bater pé e disser que não, é onde ela colocou não. e acabou. É não e acabou, claro. Gente, nada que uma caixinha da Copenhague toda semana não amolece o coração. Vai por mim, né? Aí vão dizer que eu quero contribuir para a obesidade. Com Copenhague ninguém fica gordo, não. Que fica cacau. Vai que é enfermeira diabética. Né? Chocolate punk. Cara, Copenhague vê as modelos. Entendeu? Vamos lá. Numa cirurgia de colestectomia convencional, o cirurgião, ao final, solicitou ao instrumentador cirúrgico para realizar a sutura do abdômen. Aí ela foi presa, pois tinha um compromisso particular e estava atrasado. Primeiro, já está tudo errado essa pergunta, porque o que ele está fazendo sozinha com a instrumentadora, né? Então,
O instrumentador cirúrgico assim o fez. Realizou a sutura e o paciente foi encaminhado à unidade de recuperação considerando os aspectos éticos e profissional. É correto? Não. Não? Não. O que Nunca. promove o quê? Iatrogenia, correto? Nós temos competência para poder? Não, não temos competência, correto? E aí eu queria fazer uma pergunta. E por que a enfermagem vê e finge que não está vendo, então? Boa pergunta, também não sei. Conveniência. Entendeu? Então a gente não age nada disso. Incorretamente, porque é exercício ilegal da medicina. Qual é o artigo que determina que eu não posso fazer sutura? Quem determina? É o Corém? Não. Sim. Não é o Corém. Não. Quem é que determina? O CRM? CRM. Então, assim, se alguém só um pouquinho, quem é que falou alguma coisa do anestesista? O anestesista também finge que não vê e segue o baile. Alguém falou alguma coisa assim. Eu quero ver quem é que vai visitar vocês quando vocês forem presos. Não, então já era para estar. Se prepara o ano que vem, então, Giovanni. Tem segundo grau completo? Tenho. Então tá bom. Faz graduação rapidinho que a gente pode ficar numa cela diferenciada. Né? E já pode dar curso de alfabetização na penitenciária, já reduz. Não, eu vou deixar de trabalhar, isso sim. Vai nada, agora eu vou atrás de você. Agora, isso que é bom fazer live, a gente já sabe quem procurar, não precisa nem pesquisar muito, né? Só prende 2, 3, que aí eu já assusto o restante, entendeu? Eu e uns quantos. Tá vendo? Quando eu quiser, tipo, da pena, vai lá com o Giovanni, que já pega ele estruturando, tira uma foto, faz uma live com ele e prende. Né? Chato isso, né? As técnicas de higienização das mãos são fundamentais para a prevenção e controle de infecção. Sendo assim, elas são restritas aos profissionais da área da saúde, no caso, procedimento invasivo, como cirurgia, prestação de cuidados? Estão restritas ao profissional da área da saúde, caso contato direto com ferida ou dispositivo? Não. São preconizados aos profissionais da área da saúde, da higienização, asepsia cirúrgica, da lavagem das mãos, procedimento cirúrgico? São preconizadas pelos profissionais da saúde antes da cirurgia, embora sejam dispensadas em caso de uso externo? Não. Alguém pode copiar isso daqui e mandar para o pessoal médico, né? Que eles fazem curso com CRM e já sabem que acham que a mão está estéril, né? Lembrando que estéril só se colocar na autoclave, e eles não vão aguentar o calor. E detalhe, ainda por cima vai condensar, quando tirar, criou película, contaminou de novo, entendeu? Então, todo mundo tem que fazer a lavagem das mãos, principalmente agora por causa do Covid, né? Porque todo mundo lavava a mão, não é verdade? Mentira. A classificação das cirurgias, segundo o potencial de risco, é importante para determinar a medida tomada. Segundo a portaria 2616 do Ministério da Saúde, as cirurgias realizadas em tecidos colonizados por microbiotas. Microbiota é aqueles bichinhos que moram na sua pele, gosta de você, nasceu com você e não pode ficar saindo, tá? E difícil de contaminação com falhas técnicas discretas no transoperatório, com penetração do trato digestivo, respiratório e urinário. Elas são consideradas potencialmente contaminadas. Porque eu já tenho líquido que não perfunde ela, né? Urina e fezes já tem risco. E se eu perfurar, vai virar o quê? Contaminada. Essa é legal. Como chama o pacote utilizado no processo de validação da autoclave na central de material? Esterilização. Você não completa a frase. Alguém arrisca? Oi? Bauedic? Não. Testes do desafio. Né? O teste de desafio é quando você coloca o indicador biológico dentro de uma caixinha, prepara essa caixinha, coloca ele para o processo de esterilização, normalmente no primeiro ciclo,
E esse integrador biológico, esse indicador, vai... essa mesmo, está escrito aqui na linha. Você manda fazer a cultura para poder confirmar se os bichinhos estão mortos ou não, tá? Ele vai fazer a confirmação. Uma só, Nélio? Perdi o... A distribuição dos instrumentais na mesa cirúrgica para melhor acompanhamento do tempo cirúrgico e facilitar a instrumentação é aquela que os instrumentais menores são colocados na parte inferior da mesa, os médios no centro e os maiores na parte superior. Os instrumentais são distribuídos seguindo a ordem de hélice, pressão, hemostasia, exposição especial e síntese. Os instrumentais são dispostos de acordo com suas características, devendo ficar parte superior da mesa, os traumáticos, e na parte inferior, os não traumáticos. E, os instrumentais dispostos na ordem que o instrumentador melhor se adapte. Tem aí? Não. A B, né, gente? Não tem mesa minha, não. É a mesa universal. A hemostasia tem por objetivo impedir a hemorragia. Eu acho que a gente já falou essa. Não, não falou, não. E evitar a perda excessiva de sangue, propiciando, então, a cirurgia limpa com as melhores condições técnicas. E aumenta, então, o rendimento do trabalho, repercute a duração do ato cirúrgico, a evolução e a recuperação. A hemostasia pode ser a transposição de um vaso, a punção de um vaso, o afastamento de um vaso, ou o pinçamento de um vaso. Pensamento do vaso. Muito bem. Tava fácil, hein? Acabou. Que triste. Como assim acabou? Acabou, gente. Vocês acham que a pessoa ia dar o curso inteiro? Legal. Né? Você vai pegar o óculos. Quantos vocês acertaram? Nem contei. Legal. Também não contei. Mas deu para caber numa mão? Deu. Ah, então já estou feliz. Só tinha 42. Em uma mão coube. Vai, Cris, vai ficar gravado sim. A gente deixa gravado. Aí os amigos vão lá que não olha. Mas mentira. Eu ia falar que vai ser cobrado. 5% de aproveitamento. Nossa, 0,5%? Como assim, né? 0,5%? Você não aproveitou nada. Falei 1h30. Acertou duas, né? O nome e o site. A inscrição, não. Então vai ter. Vai, né? Ele tá achando que é igual você, faz perguntinha fácil? Ah, foi bem, Raquel. Pelo menos acertou o link e ficou até o final. Tô feliz, né? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Só para finalizar, queria falar para vocês que, assim, a gente fez uma brincadeira, né? Até para a gente meio que alertar, para a gente ter uma noção, como a gente costuma dizer, a gente acha que sabe tudo e, na verdade, não tem noção de quase nada, né? A gente precisa começar a repensar nas nossas qualificações. E por que eu acho interessante? Eu falei, não vou fazer um quiz de pergunta boba, não, porque nós já somos quase técnicos, né? Ah, obrigado, Ana. E qual mais a importância também disso? É que a gente entenda também, gente, que os outros profissionais têm que começar a pensar que nós temos competência e técnica. Porque durante muito tempo as pessoas sempre acham que nós somos pessoas práticas, né? E quando a gente começa a demonstrar para as outras pessoas que nós somos pessoas pensantes, que a gente tem que ter raciocínio, tem que ter de compartilhar responsabilidade, as pessoas começam a valorizar a gente. Essa semana eu fui em 2 hospitais que a enfermagem entrou, eu nem sabia que estavam assistindo, e comentaram, poxa, eu não tinha noção de como é importante a instrumentação cirúrgica, eu não tinha noção de tanta coisa que vocês agem e como vocês podem contribuir para a equipe de enfermagem e para a equipe médica. Então, eu acho que isso daí é importante para a gente, né? A gente não ficar na mesmice, eu já sei de tudo,
o básico e pronto. Não, eu acho que a gente tem que começar a buscar e demonstrar conhecimento. Eu trouxe para vocês aqui... Não, mas a ideia é essa. Eu não fiz pergunta e resposta para crescer o ego de vocês. Eu fiz para vocês pensarem que a gente precisa estudar. Né? Por isso que eu quis fazer uma coisa não muito diferente do que acontece nas minhas aulas, normal, né? Mas eu acho muito legal para que a gente comece a ter uma direção. E é legal para quem está começando também, para vocês começarem a cobrar as pessoas também que estão dando aula, onde vocês estão estudando, o que estão falando. Eu vou entrar numa live que a pessoa não tem noção técnica, não consegue falar algumas coisas, a gente começa a questionar, né? Então, a gente tem que começar a ser relativa. Eu trouxe rapidinho uma historinha para vocês, que eu não sei se vocês já conhecem, mas é do bambu e da samambaia. Tinha que ter um bambu na conversa da Regina, né? Então, vamos lá, falar do bambu. E a história do bambu, agora sério, né? Que a pessoa está na live. A história do bambu que ele fala que tinha em determinada região uma semente de bambu que foi crescendo, crescendo, crescendo com o passar do tempo. E ela demorou quase 30 anos para poder criar raiz e crescer e ficar longa. E durante esses 30 anos, apareceu uma samambaia que grudou nela e começou a subir. E aí, a samambaia, quando chegou lá no topo, virou para o bambu e falou para ele assim, nossa, mas você perdeu tanto tempo, né? Olha isso, demorou tanto para poder crescer, tanto tempo, né, que passou vento lá, não sei o quê. Olha, eu cresci tão mais rápido do que você, foi tão mais fácil. E o bambu, como uma boa regiane, ficou caladinho. Passaram-se o tempo, começaram a vir ventanias e chuvas fortes. De repente, num dia totalmente tempestuoso, lá se vai a samambaia. Escorregou pelo bambu e foi embora. Moral da história, não se pendure qualquer coisa lisa. Mentira. Eu não aguentei, desculpa, Ana. Ana já tá aqui, meu Deus, deixa eu ver se ela tá aqui. Bambu enverga, mas não quebra, né? Vixe, a Ana Miranda já tava. Moral da história, gente. Pelo menos vocês estão rindo no final, né? Moral da história, gente, não se preocupe quanto tempo vocês vão demorar para conquistar o que vocês querem, né? Mas façam a base de vocês profissionais ser importante. Porque qualquer outra coisa, várias pessoas vão passar no decorrer da vida da gente e vão se achar melhor ou vão impulsionar a gente para baixo, né? Elas sempre vão relutar, achando que a gente ou conseguiu uma coisa, né? Surgiu ontem, né? Igual o pessoal olha para mim e fala, essa doida apareceu ontem e já quer mandar nos outros, sabe tudo. E as pessoas não sabem da nossa trajetória, né? E quanto mais força eu tenho, quanto mais conhecimento, quanto mais eu enraizo, né? Eu tenho muito mais conhecimento para argumentar. Então, assim, podem vir pessoas que vão se aproveitar, certamente, né? E elas vão sugar, vão estar perto e vão aproveitar. Mas elas não vão ser permanentes. Então, eu ouço muitas pessoas dizer que a instrumentação é um grupo muito fechado, seletivo. Eu não acho que nós somos seletivos e fechados. Ao contrário, só permanecem na área as pessoas que têm, primeiro, ética, que é a base. Segundo, que tem compromisso e tem interesse. Então, é fácil vir várias pessoas se denominarem instrumentadores, quererem oportunidade, e a gente oferecer e elas não ficarem. Não porque a gente vai ferrar fulano, vai acontecer alguma coisa. Não é necessário. As pessoas não têm raízes. Elas não têm comprometimento. Então, não fica.